Ser uma pessoa da bandeira branca, azul e rosa, ser uma pessoa pode ser um lugar de potência, de descoberta, um lugar de realização? Assiste esse vídeo até o final, porque eu me comprometo a trazer alguns argumentos para você mesmo chegar às suas próprias conclusões. Quem sou eu? Eu sou Fernanda Teixeira, eu sou psicóloga, trabalho especificamente com a comunidade da bandeira branca, azul e rosa, como carinhosamente eu chamo. Se você faz parte da comunidade, se você está questionando se você faz parte ou não, se você é um familiar, um profissional da área da saúde, seja muito bem-vindo, viu? Olha, vamos aqui ampliar a sua visão, alargar aqui, ó, aumentar a sua escuta, para que você esteja, né, à frente de um paciente, esse paciente não precisa te dizer coisas óbvias, coisas que você já deveria saber, né? Então, por favor, seja muito bem-vindo, espalhe ali, né, para os seus colegas, ok? E, né, então aqui, ó, todo mundo se inscreva, ative o sininho, toda segunda-feira, 9h30 da manhã. Rede Vizinha está aqui. Esta sugestão veio de uma pessoa que estava ali e comentou num story. E aí essa pessoa falou assim: Fê, tô bem cansada de ser definido pela minha definide, né, perdão, pela minha identidade. Eu sou tão mais do que isso, né, Fernanda? A gente sabe, né, que a caminhada é longa para chegar até aqui, mas uma vez que a gente passa, muitas vezes, a gente não quer mais ficar sendo apenas definide por esse lugar sobre nós, né? Eu falei assim, então acho que eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, vou começar a fazer esse vídeo num esquema de pergunta. Mas espera aí, não vamos começar ainda. Quero te dizer que se você quiser trabalhar comigo, aqui embaixo tem meu formulário de inscrição para minha lista de espera. Preenche. Não esquece o DDD, tá bom? Que eu mesma entre em contato com você super em breve, certo? Então vamos lá, vamos escrever, vamos responder essa questão, né? Vamos, na verdade, trazer argumentos, porque é isso que eu faço. E devo dizer que eu fiquei muito feliz de fazer esse vídeo, porque se você me conhece aqui no canal, se você acompanha os meus vídeos aqui, você sabe que eu tenho a tendência de não fazer os meus vídeos com foco na dor. Eu acho que tem muita gente que já fala sobre o tema com foco na dor, e eu não quero que você pense assim, nossa, onde que essa pessoa vive, né? Que mundo que ela vive? No mesmo que o seu, só que eu preciso, eu sinto que eu, como uma profissional da área da saúde, eu preciso ser uma pessoa de esperança. Então, eu prefiro continuar nesse lugar de esperança e eu prefiro, de alguma forma, dizer que é possível a gente acreditar num mundo onde a gente possa olhar uma pessoa da bandeira branca, azul e rosa e a gente possa olhar que ela é muito mais do que isso. É claro que ser uma pessoa da bandeira branca, azul e rosa diz muito sobre ela, diz muito sobre ser no mundo, sobre a forma como que ela está no mundo, sobre a forma com que ela se coloca nesse mundo, mas isso não define ela por completo, né? Então, vamos começar, né? Pensando, mas e aí o vídeo, gente, não vai ser para falar da dor, mas vai ser para falar através da dor, que é justamente o que eu tento fazer nos meus vídeos. Mas eu quero te trazer um pensamento assim. Então, teve uma vez que uma pessoa disse assim: Fernanda, ser uma pessoa da bandeira branca, azul e rosa é um trabalho full time. Então, full time quer dizer um trabalho, tipo, completo, assim, horas completas, carga horária completa, né? E muitas vezes, gente, é mesmo. Até a pessoa ela se aceitar, até essa pessoa conseguir colocar essa identidade no mundo, até essa pessoa conseguir entender que muitas vezes essa identidade não é tudo sobre ela, né? E tem muitas vezes que talvez isso, algumas vezes, nem essa jornada, né, ela seja até muito longa. E tem outras
que não, porque existem muitas questões, né, gente? Questões ligadas à raça, questões ligadas à classe, questões ligadas a onde essa pessoa vive, qual é a eh, se essa pessoa está perto de pares, né? Se ela tem esse espelhamento de pares que é tão importante, né? Uma vez que essa pessoa está em condições, né, para ter esse espelhamento de pares, uma vez que essa pessoa está em condição de buscar, né, isso você pode buscar na internet, uma vez que essa pessoa tem condição de buscar um profissional para fazer terapia, hoje tem N formas de você buscar isso né, de maneira online também, né? Eh, as coisas começam a ficar possíveis, né? Porque você começa, depois de algum tempo, você começa a entender que G é uma questão de performance. E o que que isso muda? Muda tudo, gente. Porque quando você começa a entender que gênero é performance, você começa a entender e sair dessa loucura que Preciado fala muito bem nesse livro difícil, grande, eh, mas você começa a entender que a gente vive num mundo que distorce a nossa forma de pensar, né? Então, assim, a gente vive num mundo doente e que faz a gente acreditar que nós somos os doentes, né? Nós da comunidade do arco-íris, que nós somos doentes, né? E uma vez que a gente vai entendendo isso e a gente vai rompendo essas normas, esses binarismos, a gente vai começando a tentar encontrar um lugar de liberdade. E depois que a gente encontra, que a gente vai aos poucos, né, construindo, né, tijolinho por tijolinho, né? Eu falo muito isso para os meus pacientes. Porque às vezes quando essas pessoas vêm no começo, assim, essas pessoas, elas, tipo, tá muito longe, né? Parece que tá muito longe, né? E aí depois a pessoa vai andando, ela vai caminhando, né? Quanto tempo, Fê, para chegar a isso? Não sei, né? Não sei. Às vezes no início da jornada a pessoa vê isso assim, tipo, muito longe. E depois de algum tempo a gente começa a despontar, né? Então, assim, sai da dor e a gente começa a despontar desejo, a gente começa a despontar aspiração, a gente começa a poder falar de outras áreas da vida que antigamente não dava para falar, a gente começa a falar de um lugar de mais autenticidade, a gente começa a falar de um lugar de sexo, que era uma coisa que antigamente não podia falar, que não tinha nem desejo, ou se tinha um desejo, era um desejo que ia muito mais num lugar de apenas uma performance, que nem sei se a gente pode dizer se era um desejo ou não. Mas depois que a gente vai, né, adentrando esse lugar de autenticidade, construindo esse eu, né, com autenticidade, a pessoa vai construindo, se inscreva no canal, ative o sininho, 9h30 da manhã, toda segunda-feira. Essa pessoa vai construindo esse lugar de autenticidade, essa pessoa mesmo, vai começando a sair desse lugar, que é essa identidade, ela não mais é apenas algo que a pessoa só consegue olhar para isso. E isso, né, tá tão muitas vezes, né, a pessoa ela tá tão naufragada só sobre isso que ela não consegue mais olhar, não consegue mais falar sobre outras coisas. Mas depois chega uma hora que isso passa. Chega uma hora que a gente pode conversar sobre esse ser no mundo, né? E aí eu falo uma coisa que eu acho que é muito legal, eu quero muito plantar isso aqui com você. Às vezes os pacientes falam assim: ah, eu sempre fui muito medroso. Eu sempre fui muito tímide. Eu sempre fui muito envergonhade, né? Eu ouço esse discurso volta e meia, gente. E aí eu falo assim: ah, eu não sei se eu acredito. Não que eu não acredite em você. Eu acredito em você. Claro que eu acredito em você. Mas vamos dar uma licença para você? Vamos tentar colocar você em condições favoráveis? Vamos tentar colocar você em um lugar onde você se sinta confortável, eh, em um corpo onde você se sinta confortável, em um lugar de entendimento, né, que é algo que você vai construindo essa relação,
né, que isso não é dado pela natureza, isso é construído, né, isso é construído culturalmente, isso também é construído com você, nessa relação que você vai estabelecendo. Uma vez entendido isso, ou entendendo isso, vamos colocar você em outras condições? Será que você vai ser medroso? Será que você vai ser tímido? Será que você não vai querer ter relações íntimas com as pessoas? Intimidade, entenda, é um relacionamento mais próximo, um relacionamento onde você. Não tô falando nem de amoroso, tá, gente? Não tô nem entrando nesse sentido, mas um relacionamento onde você possa. Ser mais, né, ali mais vulnerável com essa pessoa e essa pessoa ser mais vulnerável com você. E aí, gente, a gente vai para um outro lugar, porque essa pessoa, ela tá mais verdadeira com ela. E uma vez que ela tá mais verdadeira com ela, muitas coisas podem acontecer. Então, quando essa pessoa já tá nesse lugar, ela não quer mais ficar conversando sobre a dor. Ela não quer mais ficar conversando sobre a dor de ser uma pessoa da bandeira branca, azul e rosa. Ela quer falar, né, sobre como é construir uma relação nesse lugar de verdade, como é construir uma relação nesse lugar de autenticidade, como é poder romper essa loucura, né, desse lugar de sexo que ensinaram a gente nos filmes pornôs, né, a gente tem um órgão que é feito naturalmente para penetrar e outro que era feito para receber. E aí é uma coisa que é assim, uma coisa feita para outra. E qualquer outra coisa que saia disso está errado. Gente, isso é uma loucura. Isso é uma loucura que fazem a gente acreditar, que fazem a gente achar que é pecado, que fazem a gente ter muitos problemas. Eu tô brincando desse jeito, né, para deixar leve, mas faz a gente ter muitas questões. Mas uma vez que essa pessoa já tá ali, né, ela já tá ampliando, ela já tá vendo que pode ser muito maior, essa pessoa já tem mais possibilidade de desbravar e falar assim, não, peraí, me falaram tudo isso, deixa eu parar com essa loucura e agora eu quero explorar, né? Eu quero explorar esse lugar da não binariedade, eu quero explorar esse espectro muito grande e esse espectro onde eu posso encontrar diferentes corpos, aonde eu posso estar com diferentes corpos e a partir desse estar ir me conhecendo, ir conhecendo aspectos meus que eu não conhecia. Que a versão que eu conhecia de mim era uma versão baseada em um lugar que não era autêntico, em um lugar que não era verdadeiro. Foi o melhor que eu pude fazer. Mas agora eu já estou num outro lugar. Então, ser definido apenas por ser uma pessoa da bandeira branca, azul e rosa é algo muito limitante para mim. Eu quero muito mais. E às vezes quando as pessoas olham para mim e falam assim: "Ai, mas como que você tá, né? Deve estar sendo difícil". Não está sendo difícil mais. Não está mais sendo difícil, né? É difícil quando essa pessoa começa a falar assim comigo, né? Então, eu tô também fazendo esse vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho 9h30 da manhã. Eu também tô fazendo esse vídeo colocando também sementes, porque eu sei que tem um monte de gente que veio aqui o canal e vê isso muito distante. Não, gente, isso é possível. Isso é possível. De novo, espelhamentos de pares absolutamente importante, tá? A internet está aí para isso. Terapia tá aí para isso, né? Porque você tem que estar ali também com um profissional que tem esse conhecimento para poder, de alguma forma, ou pelo menos esteja aberto, né? Às vezes a gente não tem conhecimento, mas a gente tem que estar aberto. É claro que ter conhecimento muda tudo, porque ter conhecimento, você tá na frente de uma pessoa e você tá lendo Preciado, você tá lendo Judith Butler, você tá lendo Monique Wittig, você tá ali, ó, ampliando, você tá ampliando, e aí você tá falando assim, fala aí, ó, a gente tá, ó, até caiu, gente, desfazendo essa coisa aqui, né? Mas a gente sabe, e aí, nesse lugar, você ajuda esse paciente também a desfazer esses nós. E uma vez que a gente desfaz esses nós, a gente ajuda essas pessoas a estarem nesse mundo e poderem estarem além, né? Além de serem uma pessoa da bandeira branca, azul e rosa.
Entende? Acho que faz sentido para você. Acho que se você está aqui assistindo até o final, faz sentido. E para finalizar, eu quero finalizar com um texto de uma pessoa chamada Milly Lacombe. Olha que legal, gente. Ela escreveu isso para Trip, para a revista Trip, para os esquisitos. Este texto vai para todas as pessoas que se sentiram inadequadas. Vocês são a sanidade deste planeta. Porque não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade adoentada. Vida longa aos desencaixados e indignados, porque são eles que mobilizam as grandes transformações sociais, políticas e econômicas que incluem e acolhem. Que possamos atravessar as noites frias e sair vivos do outro lado para começar a construir um mundo menos competitivo, menos explorador, mais justo, mais colaborativo, mais gentil. Salve a luta, salve a coragem, salve o orgulho LGBTQIAPN+. É isso, gente. Ok? Escreve aqui nos comentários o que você achou. O que você achou sobre esse tema, como isso te mobilizou, o que isso reverberou. Ouve uma vez, se isso pareceu meio estranho, vai lá, assiste de novo, espera um pouquinho e ouça essas palavras, né? Se isso te parece meio longe, ouça essas palavras assim, como sementinhas. E para quem já está nesse lugar, salve, um abraço, a correria foi difícil, mas você chegou, ok? É isso, gente. Para quem tá lá na frente, essas pessoas fazem assim para você e para você que ainda não está, tem alguém lá só apenas fazendo isso. Calma, vai chegar a sua hora, mas dê seus passos. Não fica parado não, viu? Dê seus passos, mesmo que sejam mini passinhos, mini passinhos. Isso já é alguma coisa, ok? Um beijo, como sempre, muito amor, carinho. Hoje eu estou com muito amor no coração, então que isso repasse para você, tá bom? Até!